Algumas regras gerais importantes de serem seguidas também durante a nossa operação. Se durante o seu turno de trabalho você perceber qualquer irregularidade, pare imediatamente a operação do equipamento para que seja verificado o que houve. Então, já fez o seu checklist, já fez a sua inspeção prévia, estava tudo ok, e aí então você iniciou a operação, iniciou a atividade. Durante essa operação, claro, podem acontecer problemas. Fazendo o checklist, a gente minimiza essa possibilidade. Mas é um equipamento, e é um equipamento que sim, como qualquer outro, pode apresentar falhas. Detectou isso, imediatamente para a operação e chame a equipe de manutenção, chama os responsáveis para verificar. Não pode ignorar. Isso com o passar do tempo, com o passar da experiência que vocês vão adquirindo durante a operação, um barulhinho diferente que vocês escutarem já vai chamar a atenção de vocês. Então, sempre atento, verifique não só no equipamento ali, mas situações no entorno, um veículo que está mal posicionado, algum problema que pode estar acontecendo lá na mesa. Então, o operador precisa estar sempre muito atento nas suas condições de trabalho e detectando qualquer problema, tem que comunicar, tem que passar isso para frente. Não assume essa responsabilidade. Está acontecendo alguma coisa aqui, mas acho que isso não é importante, não precisa falar. Acontece um acidente, acontece qualquer problema, a responsabilidade vai ser sua também. Então o operador precisa se atentar a isso. Está dentro dos padrões, dentro da rotina normal, ok. Fugiu disso, apresentou algo não habitual, eu preciso estar comunicando, eu preciso passar isso para os responsáveis, encarregado, manutenção, segurança, enfim, para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Outra regra, a gente já falou aqui, mas é importante salientar, não passe a carga sobre as pessoas e não permita que pessoas passem sobre as cargas ou permaneçam nas proximidades. A gente falou, o wheel é um equipamento normalmente fixo, estou na mesma posição fazendo a mesma atividade. Então esse tipo de situação normalmente vai ser mais difícil de ser encontrado nesse tipo de operação. Mas pode sim, às vezes, por exemplo, ter alguém que quer passar por essa área de movimentação, que quer fazer ali alguma limpeza, que vai fazer alguma movimentação, e aí, em hipótese alguma, eu posso estar com a carga suspensa, a carga elevada. Só vai fazer qualquer tipo de intervenção ali, de manutenção de limpeza, quando o equipamento não está sendo utilizado, quando ele não está com carga elevada. Em hipótese alguma, eu vou fazer esse tipo de procedimento. Eu, como operador, não posso permitir, não posso deixar que nenhuma pessoa, seja ela quem for, passe ou permaneça embaixo dessa minha carga levantada. Verificar sempre o peso dessa carga. Se não tiver identificado, se eu não sei, se está fora do padrão, eu tenho que perguntar para alguém que possa aí, então, me fornecer essa informação. Mais uma vez, normalmente isso é padrão. Vai estar vindo as carretas de cana, é difícil mudar o peso. Vai variar um pouquinho, óbvio, de uma para outra, mas sempre dentro de uma margem ali. Então, ok, já está isso determinado previamente, está padronizado, tranquilo. Sempre atento quando às vezes mudar o procedimento, se mudou o tipo de carga que vinha, enfim. Mas normalmente é algo que a gente não vai encontrar nesse tipo de operação, porque a carga é sempre a mesma, então o peso mesmo variando um pouquinho vai estar muito próximo, então é algo mais tranquilo, só observar se houver algum tipo de mudança, tipo de carga, o tamanho da carga, enfim, aí isso sim pode estar variando essa questão
do peso. Em caso de necessidade de manutenção, não é o operador que realiza, é sempre a equipe apropriada, que é treinada, capacitada, a equipe de manutenção. Ideal sempre estar fazendo essa então manutenção preventiva do equipamento. Precisa ter um cronograma de manutenção diária, semanal, mensal e semestral, de acordo com o manual do equipamento. Então, não é a empresa que escolhe, que determina, mas sim o que está lá no manual. Verificar todas as partes mecânicas que compõem o hilo. Durante a manutenção, não permitir que pessoas sem autorização fiquem perto do equipamento ou operem. Então, é um momento ali também onde se deve ter muita atenção. O operador, por mais que não faça essa manutenção, mas ele não deixa de ser responsável por aquele equipamento. Então, principalmente se foi ele que solicitou essa manutenção, ou se é ali uma manutenção preventiva mesmo, o ideal é estar acompanhando essa atividade, estar evitando, proibindo o acesso a esse equipamento. Então, só vai ficar ali a equipe de manutenção, quem está envolvido na atividade. Eu tenho que evitar deixar esse livre acesso, porque às vezes a pessoa vê o equipamento parado ali e pode querer movimentar de alguma forma. Então, retirar esses acessos para que somente a equipe de manutenção faça, os bloqueios que a gente chama, sinalização. Então, equipamento e manutenção, colocar um cadeado ali, colocar uma sinalização para a equipe de manutenção poder fazer sua atividade sem riscos aí adicionais. Sempre também utilizando todos os EPIs, todos os procedimentos de segurança cabíveis, aplicáveis para a manutenção. E aí, observando também se está sinalizado o local, enfim, se tem segurança para fazer a atividade. Importantíssimo que se exista um cronograma de manutenções preventivas. Diárias, que são inspeções que a gente faz no checklist, e aí é o operador mesmo que vai fazer essas inspeções visuais e funcionais do equipamento. E aí a gente tem semanais, mensais, semestrais, anuais, enfim, de acordo com as especificações do fabricante lá no manual. Mas é primordial, tanto para a segurança como para a operação, que essas manutenções preventivas aconteçam. Evita muito problema, evita muito acidente. Então é algo que vai ser bom para os dois lados. Tanto para o operacional, que um equipamento que não para, que não quebra, está sempre produzindo, como também para a segurança. Se esse equipamento não para, se esse equipamento não quebra, ele muito provavelmente minimiza essa probabilidade de acidentes. Então, uma eventual quebra do equipamento, um rompimento de um cabo, de uma corrente, isso pode provocar um acidente seríssimo, gravíssimo. Então, nessas manutenções preventivas, a gente consegue minimizar essa probabilidade de acidente, a gente consegue ter uma garantia a mais. Tudo isso que a gente tem falado aqui, esses procedimentos, essas manutenções, checklist, treinamento do operador, tudo isso que a gente tem falado é para que a gente então minimize essa probabilidade de acidentes, que é o nosso próximo tema aqui. Esses acidentes acontecem quando a prevenção falha. E nesse sentido, é importante se investigar esses acidentes para achar qual foi o motivo, qual foi a causa desse acidente, para que ele não mais se repita. Então, a gente na segurança do trabalho nunca vai dizer que um acidente foi uma fatalidade. Olha, o cara teve um acidente ali, rompeu um cabo do hilo e caiu em cima de alguém, foi uma fatalidade. Isso não existe. Para qualquer tipo de acidente, seja ele de trânsito, de trabalho, doméstico, vai existir ali uma causa e um motivo.
Se tem uma causa, se tem um motivo, ele poderia ter sido evitado. Quer dizer que em algum momento a prevenção falhou. A única situação que a gente pode dizer que é uma fatalidade são para desastres naturais, condições atmosféricas, por exemplo. Então, estou no meio da rua lá e cai um raio na minha cabeça. Isso é uma fatalidade. Eu não consigo prever, me antever a isso e nem tomar nenhuma medida. Apesar que hoje em dia a gente tem muita condição de estar verificando as condições meteorológicas, a gente sabe que não pode ficar próximo a pontos altos, enfim, mas é uma fatalidade. Para todas as outras, a gente não considera fatalidade. É um acidente de trânsito. Uma fatalidade? Não. A gente for buscar, a gente vai encontrar uma causa e um motivo. Estava acima da velocidade, manutenção do veículo, não respeitou uma sinalização, estava embriagado, vai ter uma causa, um motivo. Em algum momento a prevenção falhou. O acidente doméstico, a mesma coisa. Caiu uma panela de água quente numa pessoa. Então, tem ali sua causa e o motivo. Estava o cabo virado do lado errado, para o lado de fora do fogão, estava sem atenção, estava fazendo outras coisas, enfim. E isso acontece também no acidente de trabalho. Então o cara caiu de altura, tomou um choque, se cortou, caiu uma peça em cima, um equipamento, sempre vai ter uma causa e um motivo. Então não é fatalidade, não é azar, não é porque chegou a hora, porque tinha que acontecer, é porque em algum momento a prevenção falhou. E é isso que a gente não quer que aconteça. A importância do treinamento é essa, que vocês estejam atentos sempre aos procedimentos de trabalho para que minimize essa probabilidade de um acidente. A lei diz que o acidente de trabalho é aquele que ocorre quando eu estou a serviço da empresa e aí eu sofro algum tipo de lesão. E essa lesão me causa uma perda, que pode ser permanente ou temporária, ou inclusive até a morte. Então, basicamente a lei diz que eu preciso estar trabalhando e eu tenho que ter algum tipo de lesão, tem que ter um machucado, um corte, um ferimento, uma queimadura, um entorse, uma quebradura, enfim, eu obrigatoriamente preciso ter a lesão. Isso é considerado acidente para a lei, para fins previdenciários, para eu ter direito aí a um auxílio acidente, um afastamento, uma aposentadoria por invalidez, enfim, eu tenho que estar trabalhando e sofrer algum tipo de lesão. Isso na lei, tá? Já no conceito prevencionista, no conceito da segurança, é qualquer situação ou fato inesperado, que não é planejado, que não é normal, que não faz parte da nossa rotina de trabalho, que possa acabar gerando também uma lesão, mas não só uma lesão. Pode gerar também aí uns danos materiais ou perda de tempo. É o nosso quase acidente ou incidente, que eu preciso observar, que eu preciso cuidar também. Então não adianta eu olhar só quando tem a lesão. Machucou, aí eu tenho que investigar, saber o que acontece. Eu preciso estar sempre atento para essas situações que quase provocaram uma lesão, ou que tem potencial de provocar uma lesão se eu não tomar nenhuma medida. Então, olha, o motorista quase bateu na estrutura aqui a hora que foi posicionar o caminhão. Opa, eu preciso investigar, isso não é normal. Por que ele quase bateu? Eu preciso melhorar a sinalização, eu preciso colocar ali uma placa de velocidade permitida. O cabo de aço quase rompeu, ou ele rompeu, a carga caiu, porém não machucou ninguém, mas teve danos materiais. Olha, mas se eu não cuidar disso, numa próxima vez pode atingir alguém, pode machucar também. Então eu preciso cuidar disso, eu preciso investigar isso também. Então não é simplesmente quando eu tenho a lesão que eu considero um acidente. Quando eu tenho uma perda de tempo, quando eu tenho uns danos materiais também,
eu preciso considerar como um acidente ou um incidente, quase acidente, que pode, se eu não fizer nada, se transformar, se tornar em algo maior. Então, esses incidentes são os quase acidentes. São eventos aí que vão anteceder as perdas. Que se eu não fizer nada, ele pode se repetir e aí sim eu vou ter perdas maiores. Seja aí perdas materiais, como também perdas de vidas. Vou ter lesões, vou ter fraturas, mortes. Então, eu preciso investigar todas essas fases e trabalhar para que isso não aconteça. A única coisa boa que eu tiro de um acidente é qual foi o seu motivo, a sua causa, para que ele não mais se repita. Todas as outras consequências são muito ruins para todos. Então, eu preciso tirar somente essa parte boa. Então, um acidente que acontece, um incidente, um quase acidente, eu preciso investigar para achar em que momento a segurança falhou, a prevenção falhou, para que eu tome uma atitude e ele não mais se repita. Esse é o único objetivo, não quero achar um culpado aqui. E sim, qual foi o motivo, a causa, para que isso não aconteça mais. Para que aquele acidente que hoje não provocou uma lesão, amanhã não provoque, ou possa provocar. Então, sempre trabalhando, se antecipando a essa situação. Então, é a única coisa boa que eu tiro do acidente. Mas os acidentes ainda estão muito envolvidos com fatores humanos. E muitas pessoas não acreditam, acreditam que o acidente acontece por acaso, por fatalidade, por azar, como que a gente acabou de comentar aqui. E a causa real dos acidentes são, na grande maioria das vezes, por falhas humanas e falhas materiais. Então aí, mais de 96% dos acidentes são causados por atos inseguros, por ações dos próprios trabalhadores que contrariam as normas e procedimentos de segurança e aí sim acaba acontecendo um acidente. 3% são por falhas materiais, então condições inseguras. É o ambiente de trabalho que tem uma situação de risco ali que pode gerar um acidente. E 1% por fatores externos, aí fatores climáticos. Então chuva, vento, tempestade, maremoto, furacão, enfim. Então, quase que 100%, aí, 99% dos acidentes estão ligados a atitudes do próprio trabalhador. A gente pensa, Thiago, você falou que 3% aí é condição insegura. Ok, mas essa condição insegura foi gerada, pode ter sido gerado por um trabalhador mesmo, ou precisa da ação desse trabalhador. Exemplo, eu tenho uma poça de óleo no meu local de trabalho. Torna o chão escorregadio ali, é uma condição insegura. Então, alguém tomou alguma ação que possa ter acontecido esse vazamento, então eu tive já ali esse envolvimento, ou não, foi uma máquina que causou esse vazamento, mas para que tenha o acidente, eu preciso que um trabalhador desatento pise nessa poça de óleo, escorregue e aí tem um acidente. Então, basicamente aí, e resumindo de uma maneira simples, todos os acidentes praticamente estão envolvidos com falhas humanas. Então, por mais que a gente tenha um equipamento mais evoluído, tecnologicamente falando, quem vai operar, quem vai apertar um botãozinho ainda ali é um ser humano, é uma pessoa. Então, a gente precisa trabalhar e investir muito na consciência dos trabalhadores. A segurança são vocês quem fazem. Independentemente se tem um técnico de segurança, se tem alguém ali observando. Tem que fazer a segurança por você mesmo, pela sua família. Então, são os atos e as condições inseguras que normalmente fazem com que os acidentes aconteçam. O ato inseguro é uma ação do trabalhador,
a condição insegura é uma condição do meu ambiente de trabalho e eu posso ter a junção dos dois, que é o ato mais a condição insegura. Então, como a gente disse, condição insegura são falhas existentes no nosso local de trabalho que podem provocar um acidente. Então, exemplos ligados até um pouco aí com a nossa atividade de hoje. Cabo de aço ou cintas, correntes danificadas, área de movimentação de equipamentos sem sinalização ou delimitação de área. Isso se torna uma condição insegura. Mas para que tenha um acidente, é necessário que o operador opere o equipamento mesmo com o cabo de aço, mesmo com a corrente danificada. Que o operador opere o equipamento, mesmo sem ter uma delimitação de área e uma sinalização, e algum trabalhador acesse esse local. Então, de qualquer maneira, mesmo sendo uma condição insegura, eu vou precisar de uma ação do trabalhador para que esse acidente aconteça, né? E o ato inseguro, por sua vez, aí propriamente é uma ação do trabalhador mesmo, né? Então ele contraria as normas e procedimentos de segurança e acaba ocorrendo o acidente. Então, clássico aí de ato inseguro, não está utilizando os EPIs, né? Também operar máquinas e equipamentos sem autorização, sem treinamento, né? Realizar brincadeiras, distrair-se durante o trabalho, são exemplos aí de atos inseguros. Então eu preciso fortalecer muito a cultura de segurança dentro da empresa para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Por mais que eu tenha o equipamento mais moderno do mundo, se o operador, se o trabalhador que está ali não tem essa consciência de segurança, não adianta de nada. Mesmo assim, um acidente pode acontecer. Então, para que a gente tenha um ambiente seguro de trabalho, a empresa tem que dar essas condições, mas os trabalhadores, que são a parte mais importante de todos os processos, precisam estar muito conscientes também. Precisam lembrar que no final do dia tem que voltar para casa. E para voltar para casa, precisa cumprir com todos esses procedimentos. Para isso, a gente vai ter também uma ferramenta muito importante que eu comentei com vocês lá, mais para o início do treinamento, que é o direito de recusa. O que é o direito de recusa? É uma lei, é um direito do trabalhador, que inclusive está lá na sua carteira de trabalho, em que você pode interromper suas atividades exercendo o direito de recusa sempre que for constatado evidência de risco grave e iminente para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu superior, que vai tomar então as medidas necessárias. Então, o que é isso? O que é essa lei? O que é esse direito do trabalhador? Por exemplo, você vai estar lá operando o seu equipamento ou vai iniciar a operação do guincho hilo e aí no seu checklist você identifica que tem um cabo que está para se romper ou que já está praticamente rompido. Isso é então uma condição de risco grave e iminente. Se você for operar o equipamento, isso pode acabar gerando um acidente. Nesse momento, você pode exercer ali o seu direito de recusa. Vou embora para casa, então? Vou descansar? Hoje eu não vou trabalhar? Não, eu vou comunicar ao meu superior, eu vou avisar o meu encarregado, eu vou avisar a segurança do trabalho, eu vou avisar a manutenção para que sejam tomadas as medidas necessárias. Então, eles vão ter que trocar esse cabo, substituir, e aí sim eu consigo fazer a minha atividade com segurança. E aí ninguém pode me obrigar a fazer a atividade enquanto esse problema, essa situação não for solucionada. Então, é uma ferramenta extremamente importante que a gente tem
e que deve ser utilizada quando necessário. Claro que são casos extremos, tá? Com 13 anos de atuação aí, são casos muito raros onde isso é necessário. Hoje em dia as empresas já se preocupam muito com a segurança e não vão querer chegar a um ponto desse de mandar o trabalhador fazer uma atividade onde existe um risco grave iminente ali que possa estar provocando um acidente. Mas é importante, a gente precisa saber, né, precisa ter consciência desse direito que o trabalhador possui. Porque o acidente não é bom para ninguém. O acidente, infelizmente, ele só traz consequências negativas para todo mundo. Ele é ruim para o governo e para a sociedade, porque todo ano o governo gasta bilhões aí para acabar auxiliando esses trabalhadores que sofrem acidentes. Então precisa aí de um afastamento por um período temporário, às vezes até permanente. E isso é um recurso que poderia ser utilizado em outras áreas para melhorar as nossas condições, né, mas que infelizmente precisam ser utilizados dessa forma. Isso acaba sendo ruim também para a empresa, que tem a sua imagem manchada, né? As pessoas começam a olhar aquela empresa de uma outra forma quando tem um acidente, e aí essa empresa precisa arcar com alguns custos também desse trabalhador, com o tratamento, com o período dos primeiros 15 dias de afastamento, e às vezes vai precisar treinar alguém, contratar outra pessoa, vai parar o processo produtivo, enfim, é muito ruim também. Mas de maneira geral, as piores consequências são para o próprio trabalhador e para a sua família. Para o próprio trabalhador, que é quem vai estar sentindo a dor, quem vai estar afastado, impossibilitado de fazer as suas atividades, e para a família da vítima quando infelizmente acaba ocorrendo um acidente que envolve óbito. Então, a gente tem que estar sempre pensando nos nossos, na nossa família, nos nossos amigos, na minha própria segurança, porque quando acontece o acidente, óbvio, é ruim para todo mundo, de uma maneira geral, mas quem sofre mais é o próprio trabalhador, a própria vítima e a sua família. Então, a gente precisa trabalhar ao máximo para evitar que isso aconteça. E aí, não precisa estar um encarregado lá, não precisa estar o técnico de segurança, o engenheiro, para que eu faça da maneira correta. Eu tenho que fazer da maneira correta, porque se eu não fizer, eu posso não voltar para casa. Eu tenho que cuidar da minha segurança, eu tenho que cuidar da minha operação. Claro, seguindo os procedimentos estabelecidos aí pelas normas regulamentadoras, pela empresa, os procedimentos internos, mas eu tenho que saber que eu mesmo é que cuido da minha segurança. Além disso, além do direito de recusa, de todos esses procedimentos, a gente tem algumas medidas de controle, que são também os EPIs e EPCs. Então, o EPI é o equipamento de proteção individual, ele é um equipamento disponibilizado pela empresa de forma gratuita para o trabalhador, visando aí protegê-lo. Lembrando, o EPI ele não evita o acidente, mas ele evita ou minimiza uma possível lesão causada por esse acidente. Então, por exemplo, você está trabalhando lá e vai manipular um cabo de aço, ele tem uma ferpa solta ali, tem um arame solto. Se você estar sem luva, você pode furar a sua mão. Estando com a luva não deixa que você fure a sua mão. Nas duas maneiras o acidente acontece. Não é comum, não é o ideal que você tenha um cabo exposto ali, um arame exposto desse cabo de aço. Então, das duas formas você vai ter esse contato. Porém, sem a luva você fura a mão, com a luva você não fura. Então, o EPI, ele está ali para proteger a sua integridade física, mas ele não evita por si só o acidente. Mesmo assim, se eu não estou seguindo as regras dos procedimentos, ele pode acontecer.
individual, cada um tem o seu equipamento. E o EPC é o equipamento de proteção coletiva, é o equipamento que serve para mais de uma pessoa. Então, são os equipamentos de sinalização e delimitação de área. Então, é o cone, é a faixa, corrente, placa de sinalização, luz de emergência, sinal sonoro dos equipamentos. São todos exemplos aí de equipamentos de proteção coletiva que vão servir para uma ou mais pessoas. Também são aí medidas de controle. EPI e EPC, principalmente o EPI, normalmente são medidas que a empresa só vai tomar, principalmente o EPI, quando ela não consegue eliminar um risco. Então a primeira medida é sempre tentar eliminar o risco. Não sendo possível, eu tomo uma medida de proteção coletiva que vai abranger mais pessoas e aí, em último caso, o EPI. Se eu utilizo um EPI é porque ali existe um risco que não foi possível de ser eliminado. Então o EPI minimiza esses efeitos ou evita uma possível lesão causada por esses acidentes. Então, mesmo com todos os EPIs, mesmo tendo os EPCs, devo continuar seguindo os procedimentos para que a gente minimize essa probabilidade de acidentes. E caso ele aconteça, esse EPI possa me proteger. E é ato faltoso a recusa injustificada do uso desses equipamentos. Se eu não utilizo o meu EPI, que foi recomendado, que foi disponibilizado pela empresa, a empresa pode estar tomando medidas administrativas, que podem estar variando desde uma simples advertência verbal, passando por uma advertência escrita, suspensão e até justa causa nos casos mais extremos. Então, aquele trabalhador que de forma alguma quer utilizar os seus EPIs, os seus equipamentos de proteção individual, é alguém que não se cuida, é alguém que muito provavelmente não dá valor à sua própria vida e eu não posso ter esse trabalhador na empresa. A empresa tem que se resguardar, tanto ela como o próprio trabalhador. Então, se já peguei 1, 2, 3 vezes e aquele trabalhador se recusa a utilizar os EPIs, infelizmente, é melhor às vezes eu estar dispensando esse trabalhador e ele vai seguir a vida dele, do que eu permanecer com ele ali, ser conivente com aquela situação e aí acaba acontecendo o acidente e aí infelizmente vai ter a lesão ou até a morte. Então, o EPI vai estar ali para sinalizar primeiro que existe ali um risco, por isso que eu estou com o EPI, mas para te proteger de eventuais lesões causadas por ele. A empresa tem que fornecer e o trabalhador tem que usar. É uma conta muito simples aí de ser fechada. Então, eu, mais uma vez, como operador, como trabalhador, eu é que tenho que cobrar a empresa de ter o EPI, de utilizar. Eu não preciso estar ninguém me falando, olha, coloca a luva, utiliza o óculos, porque é a minha própria segurança que está em risco ali, que está em jogo. Então, muito importante de utilizar. Qual a importância, então, de tudo isso que a gente viu até agora, desses procedimentos, dessas regras, do checklist, de como operar o equipamento, de que maneira eu faço, o que é o equipamento, tudo que a gente viu até agora. A importância está aqui. A importância é a nossa família, são os nossos amigos, é poder voltar para casa todos os dias no final do nosso turno de trabalho. Para que isso aconteça, a gente precisa seguir esses procedimentos, a gente precisa cuidar um dos outros. Se existem essas regras, se existem esses procedimentos, é porque infelizmente no passado a gente já teve acidentes e isso foi desenvolvido, foi estudado para que não ocorra mais. E todos temos o direito ao trabalho e o direito de voltar para casa. Então eu tenho que me cuidar e cuidar de todos que estão à minha volta. Eu, como operador de hilo, eu preciso seguir rigorosamente todos os procedimentos, porque é ali um equipamento grande, um equipamento robusto,
que quando acontece qualquer tipo de evento ali, de situação, de acidente, é algo proporcionalmente do mesmo tamanho. Então, a gente não vai ter algo simples ali, né? Um acidente leve, só foi um arranhãozinho, só amassou um pouquinho ali, não. Vai ser algo grande, muitas vezes que envolve óbitos. Então, a gente precisa, né, seguir rigorosamente todos os procedimentos. Que começa já lá na minha casa, antes de sair para o trabalho, me autoavaliar. Tenho condições de assumir a operação desse equipamento? Se não, nem vou, já fico. Se tenho, ok. Passo 2, checklist do equipamento. Antes de iniciar a atividade, vou fazer a verificação, vou olhar, vou verificar e vou fazer a verificação funcional também. Testar o equipamento, verificar se o local está em condições. Preciso saber se os meus acessórios, cabo de aço, corrente, têm condições. O peso da minha carga, o tipo de operação, como é que eu vou fazer. Lembra lá, devagar, sem correria, sem pressa, sem ficar picoteando a operação. Quando tiver manutenção, eu preciso também estar seguindo todas as regrinhas, não deixar o equipamento em funcionamento, sinalizar o local, delimitar, utilizar os EPIs, enfim, um cuidando do outro para que a gente possa, no fim do dia, voltar para casa. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo desse de qualquer outro treinamento. Espero, nesse dia de hoje, ter conseguido passar para vocês um pouco de conhecimento. Acredito que muito do que eu falei vocês já sabiam, vocês já fazem, já faz parte da rotina de vocês. Pode ser que tenha tido algo novo também, algo que às vezes estava no esquecimento, mas espero, de certa forma, aí, ter conseguido atingir o objetivo, ter conseguido levar para vocês um pouco de conhecimento. Importante, vocês, ao final do treinamento, também ter a parte prática e depois estar se autoavaliando, pensando um pouquinho em tudo que a gente falou aqui, e lembrando como está sendo a sua operação. Será que precisa mudar alguma coisa? O que dá para melhorar? Ou você que vai começar ainda a operar o equipamento, de que forma você quer fazer a sua operação? De que forma você quer continuar aí a sua vida profissional? Importante a gente estar fazendo essa análise, para chegar sempre lá no nosso objetivo final, que é assim, trabalhar, produzir, mas poder no final do dia voltar para casa, voltar para os nossos, para sustentar a nossa família, poder dar carinho, afeto, abraçar a nossa esposa, nosso filho, enfim, seguir com a nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Então pensem muito sempre na segurança de vocês. Antes de iniciar qualquer procedimento, lembra da sua família, que com certeza aí sim você vai fazer a sua atividade com muita segurança. Do mais, agradeço desde já a atenção, de todos, a paciência, a presença de todos aqui e espero em breve que a gente possa se ver novamente, seja de forma online ou até mesmo presencial. Mais uma vez, muito obrigado.